piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Olá, bem-vindos ao nosso curso Introdução à Literatura da Guiana Francesa e hoje o nosso assunto é Amazônia. A gente vai falar um pouquinho sobre essa temática da Amazônia na literatura da Guiana Francesa e também sobre alguns estudos que já foram desenvolvidos dentro do âmbito teórico sobre as questões de Amazônia e literatura. Para a gente começar a falar um pouquinho de Amazônia, é bom a gente sempre demarcar que a Amazônia ela se constitui um espaço autônomo, uma vez constituída como o Eldorado ou então o Paraíso Perdido. Justamente porque não existe um espaço uniforme sobre a questão da Amazônia, né? Então sempre a gente vai tratar ela como aquele lugar que traz o sossego, mas também como aquele lugar hostil, com uma natureza gigante, impenetrável e que causa um impressionante fascínio. Por isso que a gente vai ver que na literatura que trata sobre as questões da Amazônia, a diversidade de tratamento é muito grande sobre o tema, né? A depender de como o jogo discursivo fala sobre a Amazônia, nós vamos ter diversos tipos de consciência sobre a Amazônia, diversos tipos de estratégias que vão dar em múltiplas representações. Os primeiros textos sobre a Amazônia, e isso dentro do imaginário francês, estão ligados ao imaginário medieval francês, em que a Amazônia vai ser pertencente a um lugar onde tem vários povos com monstros pertencentes à geografia mítica e secular, né? Esses mitos eles vão ser muito contínuos e vão alimentar essa ideia da Amazônia como uma terra dourada, uma terra do Eldorado, uma terra prometida, sempre associada à questão da natureza, né? E isso vai persistir até o século XVIII. Essa Amazônia não mítica muitas vezes é deixada de lado, né? Então a gente sabe que além dessas questões de monstruosidade, de lugar hostil, de exuberância da natureza, nós vamos ter também várias legiões de populações que habitam esse território e que são geralmente populações muito pobres, mas que guardam uma cultura e uma fisionomia e intimidade com elementos da floresta, uma memória viva, ancestral desses povos originários. E essa população ela vai ser desestabilizada e com as grandes violências e também as desculturações que vão ser submetidos pela questão da colonialidade desse espaço. Logo, a gente percebe nessa questão da Amazônia dentro do imaginário literário e discursivo que a Amazônia tem sempre a imagem de um outro planeta. É uma terra sem fim, uma terra sem termo, uma terra sem leis, né, em que a gente vê uma fratura, um bojo de esquisitices, de representações do insólito e do hostil. A Ana Pizarro vai escrever um livro que foi publicado aqui no Brasil em 2012, chamado Amazônia, Vozes do Rio. E ela vai falar nesse livro justamente que a Amazônia foi construída sempre com um pensamento exterior ao seu, ou seja, não foi uma pessoa que mora na Amazônia ou conviveu com a Amazônia que nomeou o que é a Amazônia, mas sempre alguém que estava vindo para cá, que passou por aqui, ou que olhou com determinado tempo sobre a Amazônia. E ela vai falar que duas coisas são muito importantes quando a gente fala de Amazônia. Especialmente a primeira delas, que é a questão dos rios e da floresta. Esses rios e essa floresta, ela vai impactar sobremaneira todas as populações que habitam aqui, tanto populações do reino animal quanto populações humanas. Inclusive vai impactar também a viagem dos próprios europeus, porque vai ser uma terra super de difícil acesso. A Ana Pizarro também vai colocar que essa questão da dualidade da Amazônia entre paraíso e inferno vai causar uma relação do homem com a natureza e a formação da ideia do que vem ser a Amazônia. E ela cita que, de início, há pelo menos 3 imaginários sobre a questão da Amazônia. A Amazônia ligada às Amazonas, ou seja, ao mito das mulheres guerreiras. A Amazônia ligada ao Eldorado, ou seja, o lugar onde eu vou achar ouro, onde eu vou achar pedras preciosas, e um lugar ligado ao maligno, ou seja,
uma terra onde nós não temos aí a questão da cristandade, onde nós não temos aí a questão religiosa já tão conhecida na Europa como era naquele momento. Além disso, a Ana Pizarro vai dizer que essa construção, esse olhar para a Amazônia sempre vai estar ligado a essa relação de construção do Ocidente pelo Oriente, né? Então, serão os europeus que vão construir esse olhar do que é a Amazônia e vão nomear o que é a Amazônia. E quando eles fazem isso, eles fazem justamente distinguindo o que é o outro, o que é esse outro, quem é essa Amazônia, né? Essas questões vão estar ligadas dentro dessa formação da Amazônia, porque uma vez que alguém diz o que você é, você pode acreditar ou não, mas quando você é colonizado, você não tem essa opção, né? Então isso continua reverberando. Interessante notar também que até o século XVIII existia a ideia de que aqui havia um vazio demográfico. Aqui quando eu digo, né, a Amazônia, havia um vazio demográfico. E como havia esse vazio demográfico, haviam povos atrasados, ou seja, povos que precisavam ser civilizados. Vai ser com essa ideia que vão começar realmente a manifestação de procurar esse espaço e de se estabelecer nesse espaço, justamente pelos trabalhos com a borracha, com o seringal, com os seringueiros, dentro de todos esses aspectos que a gente já conhece. Nos anos de 1960 e 70 é que nós vamos ver surgir, para além dos seringueiros, para além dessa exploração da seringueira, que é uma árvore, uma nova organização de trabalho que vai causar conflitos e contradições e que vão ser indicadores sociais alarmantes para a região. Além disso, algumas populações começam a manifestarem sua identidade e a quererem os seus lugares de direito, né? Os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, os caboclos, dentre tantos outros, né? Então, essas questões envolvidas aí sobre o imaginário, sobre essa construção do imaginário da Amazônia pelo outro, vão levar ao que a Ana Pizarro chama de vozes dos rios, ou seja, vozes que vão, de alguma forma, ecoar os imaginários sobre a Amazônia. Então, uma voz que vai refletir essa estética ilustrativa da floresta e da referência cultural da selva, uma voz que vai refletir os relatos amazônicos e esses relatos sobre as comunidades de habitantes daqui, uma voz que vai fazer alusão aos encantamentos, e esses encantamentos vão explicar alguns fenômenos da natureza, fenômenos de comportamentos humanos daqui, como o caso do boto e por aí vai, dentre outros mitos. Os discursos de imaginários sociais que serão ameaçados pela modernização, ou seja, a relação com a terra que um indígena tem é diferente da relação que uma pessoa urbanizada tem com a terra, e esse imaginário vai ser de alguma forma tocado e vai se transformar em manifestações ativistas. E também a questão da oralidade da literatura dos povos indígenas, né? Ou seja, esses povos indígenas vão querer tomar voz e contar por si mesmos as suas próprias narrativas. E isso, de alguma forma, vai causar uma certa desestabilização das belas letras europeias e classicistas, porque essas vozes estão saindo de um lugar que até então não se podia sair, né? A gente vai falar aí com mais Spivak da voz ao subalterno. Quando a gente fala da literatura da Guiana Francesa, aí a gente também pensa que tem essa construção do imaginário pelo outro, especialmente com um escritor, o Louis-Henri Boussenard, que é um jornalista, um escritor de romances de aventura, que infelizmente não ficou tão conhecido como Jules Verne aqui no Brasil, mas que é bastante conhecido, por exemplo, na Rússia. Ele é enviado, né, como um mandante do imperador francês para fazer algumas investigações científicas na Guiana Francesa. Ele fica um tempo aqui, volta para a Guiana Francesa e logo depois ele retorna algumas vezes justamente para buscar fontes de inspiração, segundo o que ele dizia. E aí ele vai escrever uma trilogia chamada Les Robinson de la Guyane.
né? E essa trilogia vai ser um dos primeiros imaginários que vai vender a Guiana Francesa como um espaço exótico. Além disso, a questão também dos seringueiros faz parte das suas narrativas, né? Ele vai ter um livro chamado Os Caçadores de Borracha, de 1887. Né? Então, esse imaginário aí vai ser construído por esse primeiro escritor francês. E aí, como a gente já viu em várias aulas, vários escritores, eu gostaria ainda de aumentar esse nosso repertório sobre a literatura da Guiana Francesa, e vou agora falar de 3 escritores contemporâneos e que de alguma forma eles manifestam esse olhar sobre a Amazônia. O primeiro autor que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é o Jie Usu. O Jie Usu, ele viveu desde os 45 anos na Guiana Francesa, isolado na beira de um riachozinho, numa pequena cidadezinha chamada Regina. Ele é marroquino, mas desde muito cedo ele sempre viajou o mundo e foi atrás dos amores dele, né? E lá ele convivia na Guiana Francesa desde os seus 35 anos até a sua morte no ano passado com a sua companheira. Ele vai ser muito conhecido porque ele convive de fato com as belezas naturais da Guiana Francesa e escreve sobre as questões atuais da Guiana Francesa. É interessante notar que, por exemplo, um primeiro romance dele, na realidade, né, foi escrito quando ele trabalhava com os Médicos Sem Fronteiras no El Salvador, e logo depois os 2 seguintes romances, ele vai utilizar um mesmo personagem, que é o Sat Tenango, que é um personagem indígena, um indígena meio aculturado, ou então que ainda não sabe se está dentro da sua cultura ou na cultura urbana, que vai fazer parte de vários relatos. Um primeiro relato dele se chama Garimpo, Orfiage, un récit de Saint-Tenango, em que o Sati vai descobrir que está acontecendo uma mineração ilegal de ouro na região onde ele mora. Né? Então, as plantas estão sendo poluídas, os rios estão sendo poluídos, está tendo extrações de muitas partes de terra que causam, de certa forma, desconforto para as populações ali, as populações ditas ribeirinhas e indígenas, né? E ele vai fazer uma aventura nesse livro dele sobre ele vai escrever, né, os relatos de como ele combate essa população do garimpo ilegal na Guiana Francesa. Esse é um livro de 2014. Logo depois, ainda o Sati, esse indígena, né, esse mesmo personagem do Ursur, ele vai fazer uma investigação marginal num problema mais contemporâneo, que é a venda de drogas. A gente sabe que as questões de venda de drogas, especialmente nas fronteiras e especialmente nesses lugares em que as populações não são assistidas pela polícia, pela fiscalização, é uma coisa que corre muito solta, né? E ele vai escrever em 2016 um livro, né, bastante atual, Crick Crack, né, a gente poderia dizer a enseada do crack, ou então a pequena baía do crack, em que ele vai fazer uma investigação por ele mesmo, Sat, esse personagem indígena, sobre como desmantelar esses traficantes que de alguma forma vendiam o crack ali na Guiana Francesa, no meio da Amazônia. Só para fazer um recorte aqui, a gente sabe que a Amazônia também ela está muito ligada às questões religiosas dos povos das florestas, né? Então aqui nós temos muito essa questão do xamanismo ligadas a essas ervas que de alguma forma são alucinógenos, mas que dentro de um contexto religioso elas causam um certo misticismo. Então, de alguma forma tem aí uma abertura, né, que não é dentro desse meio religioso, para esse uso dessas drogas ilícitas. E é justamente isso que o Ursur vai denunciar, né, essa falta de fiscalização dessas drogas ilícitas nesse romance. Justamente por ser uma terra que está no meio da floresta, em que tem essas questões místicas, né, mas que de alguma forma não são legalizadas. Um outro romance dele, já um romance mais antigo, de 2002, se chama Maus Cruzamentos, Mots Croisés, em que ele vai contar a história do Josué, um índio que é escravizado, uma coisa que aconteceu e acontece ainda talvez
em lugares em que a gente não tem uma fiscalização mais séria sobre essa escravização, ou mesmo essa escravização moderna de pessoas que vivem de forma muito pobre na Amazônia. E aí eu queria mencionar também uma outra autora, que é uma autora brasileira, mas que mudou muito cedo para a Guiana Francesa, que é a Assunta Renaud Ferré, em que ela vai escrever seus livros de poesia, e os seus livros de poesia vão ter muito um viés ecocrítico. Ou seja, a literatura dela vai estar muito ligada ao meio ambiente e a um ponto de vista interdisciplinar, como que esse ambiente causa ou toca a pessoa, né? Essas várias maneiras que ela trata a literatura dela, especialmente num dos livros que eu mais gosto, que é Mon cœur est un mangrove, né? Um dos livros de poesia dela mais recente, em que ela vai falar sobre essa questão do coração é um mangue, né? Fazer essa alusão aí de que em meio a essa terra que tem vegetação, que tem água, que tem tudo, muitas coisas podem surgir. E por último, eu queria tratar de uma autora extremamente jovem, a Emeline Octavie. Ela tem só 36 anos, mas ela começou a escrever a partir dos seus 15 anos. E ela vem tratar de assuntos que estão ligados, sim, à questão da Amazônia, mas dentro de uma Amazônia muito contemporânea, especialmente de uma Amazônia que não é assistida pelo Estado, né? A gente percebeu nesse ano, por exemplo, como o Amapá foi desassistido, né? E isso não é a gente sabe que o Amapá ali está do lado da Guiana Francesa, isso não é uma coisa somente do Brasil, mas é uma coisa que acontece realmente dentro aí dessa região chamada Amazônia. E a Emily, ela vai escrever sobre isso nas suas poesias, ela vai escrever sobre isso nas suas crônicas, nos seus romances. Ela é uma islamista, né? Ou seja, ela faz aquela performance de poesia do Islã. Inclusive, para quem tiver interesse, pode ir lá no Spotify, que tem vários slams dela disponíveis para serem escutados. E, inclusive, no próprio YouTube tem alguns vídeos em que ela faz performance poesia. E vale a pena a gente ver essas questões, porque ela vai trazer todas as questões que nós estamos discutindo atualmente, sobre negritude, sobre terra, sobre interseccionalidade, sobre mulher negra, sobre as populações originárias. Ela vai trazer na poesia dela, justamente por ela ser uma mulher negra, jovem, que está pensando também no futuro, mas dentro desse contexto amazônico, né? E eu queria terminar com uma poesia dela que é islamizada, se a gente pode dizer assim, né? Performatizada poeticamente, dentro de uma das músicas do Spotify. Vou ler apenas um trechinho que fala, que já menciona, né, de que lugar que ela fala, de que lugar essa terra, né, que é uma região dentro da Amazônia. Então ela diz bem assim: país a duas ruas, né, ou terra de duas ruas. Eu venho de uma terra bem mais longe que lá, onde bizarramente, quando a gente ama, bizarramente a gente se vai. Bizarramente, quando a gente a ama, bizarramente a gente a deixa. Bizarramente, quando a gente a ama, bizarramente, Têncio, ela fica mal. Eu venho dessa terra, bem mais longe que lá, que ainda hoje procura um modo de funcionamento. Né? Então, só para esse iniciozinho da poesia dela, a gente pensar como essa Amazônia está sendo construída, como esse lugar de fala ainda precisa ser decolonizado e ser construído a partir dessas pessoas que fazem parte realmente, que estão ali de corpo e alma, e também letradas, né, dentro da escrita desse olhar discursivo que é a questão da Amazônia. Bem, é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.